capítulo 28, versículo 18. Você encontrou? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: todo poder, ou autoridade, que é a mesma coisa no contexto aqui, todo poder e autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Amém. Vamos repetir? 1, 2 e... todo Poder, mais uma vez, 1, 2 e... todo poder ou toda autoridade foi dado a Jesus no céu e na terra. Amém? 1 João, vamos abrir em Lucas primeiro, capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 20. Encontraram? Olha o que diz aí: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo porém um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava, e lhe divide os despojos. Amém? Amém. Guarda isso também. E vamos agora em 1 João. Esse é o meu versículo de cabeceira, viu? Esse versículo mudou a minha vida. E ele é o meu grito de guerra lá no nosso ministério. 1 João, lá no final, pertinho de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 8. Encontraram? Amém. Diz assim, 1 João, capítulo 3, e o verso 8. Segura isso aí, ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A parte B, todo mundo lê comigo. 1, 2 e... para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mais uma vez, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Uma vez para o diabo ouvir, para você nunca mais esquecer disso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Senhor Deus, fala conosco para a glória do teu nome e realiza maravilhas aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, se assente sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor. Dê atenção total aqui para o pastor, que agora eu estou com uma responsabilidade muito grande de trazer a palavra de Deus para vocês. Amém? Nós viemos de Maringá aqui 3 dias, indo e voltando, indo e voltando. Então, ouvindo e voltando, só para trazer as mensagens que Deus determinou para a sua vida. Então você não pode perder essa oportunidade de receber tudo que Deus tem para você mais uma noite. Amém? Então não converse, desliga celular, né? Só tem um que quer falar com você agora. O nome dele é Jesus. Então não precisa, vai que alguém liga. Deixa ligar, desliga. Bem na hora que Deus quer te abençoar, o celular toca. E daí? Você perde a bênção. Vai lá fora atender, e Deus queria te dar uma vitória. Você não pode perder essa vitória, em nome de Jesus. Nós passamos aqui 3 noites falando sobre o poder do diabo, como ele age, suas artimanhas, que ele quer possuir o corpo das pessoas,
ele quer destruir a vida das pessoas, ele quer acabar com a sua família, ele quer destruir os seus filhos, ele não tem dó de ninguém. O papel dele realmente é matar, roubar e destruir. Ele não está preocupado se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem alguma carteirinha no bolso, se não tem. Ele também não está preocupado se você anda armado ou não, porque o diabo é espiritual, ele não tem medo de nada que é material. O diabo não tem medo de arma, o diabo não tem medo de terno, nem de gravata, não tem medo de hierarquia, ele não tem medo de nada disso que a gente pensa que é alguma coisa. Ele não tem medo do pastor Márcio, não pensa que ele tem medo de mim, que ele não tem. Ele não tem medo do pastor Haroldo, não tem medo do pastor Luiz, dos pastores, dos obreiros. E não, ele não tem medo de ninguém, mas ele tem medo daquele que está em nós. Então, quando você tem o poder de Deus na sua vida, quando você tem a presença de Deus, quando Cristo habita em você e o Espírito de Deus está em você, você começa a trazer prejuízo para o mundo espiritual das trevas. O diabo começa agora a perder, porque você, no nome de Jesus, começa a desfazer tudo o que ele veio fazer. Na nossa igreja tem um homem que ele era bruxo, babalorixá, e ele estava possesso de demônios. Olha o prejuízo que eu dei para o diabo, no nome do Senhor, porque nós ganhamos ele para Jesus. Jesus curou a AIDS que o homem tinha, Jesus fez algo maravilhoso, e hoje ele está lá na igreja, e é como um secretário para mim, me ajuda em tudo. Olha que prejuízo. E ele dizia assim para mim: pastor, quantas centenas e até milhares de pessoas eu ajudei a destruir, e agora eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero trabalhar para Jesus. Você está vendo? Você começa a dar prejuízo para o diabo com uma pessoa que você ganha. Então eu quero dizer para você, que você não só vai receber para a tua vida, como você vai poder ajudar as pessoas que necessitam. E nós passamos aqui falando muito do inimigo, explicando algumas coisas. É claro que nós não podemos abranger alguns assuntos, tem assuntos que são polêmicos mesmos, são assuntos que nós temos que tratar em salas, em seminários. Quem sabe Deus pode nos dar uma oportunidade de fazermos uma semana, ou pelo menos 4 dias de seminário aqui com vocês um dia. Deus pode preparar isso. Nós fazemos aqui as manhãs, pegar aí 4 dias e 4 noites, ou 4 noites, e fazer um trabalho apostilado, como apostila como essa. Eu tenho lá um que eu passei para os meus obreiros, sobre batalha espiritual, a nível estratégico, e muitas coisas que nós ensinamos ali, para que as pessoas cresçam conhecendo o inimigo, para poder vencê-lo. Quem sabe Deus nos dê uma oportunidade como essa. Então nós passamos falando algumas coisas, não podemos falar tudo, porque o tempo não nos permite, e também tem alguns assuntos que não pode ser tratado dessa maneira. Tem que entrar em batalha espiritual primeiro, tem muita coisa, tem que levantar um grupo de obreiros para interceder, porque aqueles que vêm para um trabalho como esse, eles saem livres, curados, libertos, e o diabo fica muito furioso com isso, é arrancar das garras do diabo. Então ele fica muito furioso, tem que clamar, tem que buscar a Deus, pedir proteção de Deus, para que o inimigo não venha atingir a nossa vida. E nós passamos algumas coisas para vocês, e eu sei que algumas pessoas ficam até assustadas de saber que o diabo tem tanto poder assim, que um espírito entra numa pessoa e usa essa pessoa. Até hoje você pensava que aquela pessoa não prestava mesmo, lá é um sem vergonha, lá não vale nada, lá fica bebendo, se drogando, se prostituindo, não vale nada. Realmente ele deu uma brecha para o diabo agir, foi dada uma legalidade, o demônio entrou, aí o demônio destruiu a vida dele. Paulo, sabendo disso, nos ensinou que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os demônios que estão destruindo a vida da humanidade. Você pode ver que Jesus, na hora que estava sendo crucificado, nem ele condenou aquele povo, reconhecendo o nível de batalha espiritual que eles estavam vivendo naquele momento. Ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe que eles sabiam que estavam matando Jesus, estavam condenando Jesus, que achavam que era o filho, que achou que era uma zombaria dizer que ele era o filho de Deus. Jesus falou assim: eles não sabem o que fazem. Eles estavam conscientes do que estavam fazendo, mas por detrás existiam muitos demônios. Então Jesus, conhecendo a situação, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pessoas que estão dominadas por demônios, a mente, os olhos, tudo está dominado por demônios. Ela não faz mais a sua própria vontade, como eu disse, ela faz agora a vontade do diabo.
pessoas que estão sofrendo enfermidades, que a medicina não encontra cura, e quando você chega no culto, o Senhor Deus te cura, te liberta. Eu vim conversando com a pastora Isabela, estava contando de uma irmã que foi curada essa semana passada. Ela orou para uma mulher que estava com sintomas do derrame, e Jesus curou ela, e ela contou um testemunho maravilhada, porque ela não sabia, ela sabia do problema, mas ninguém sabia. Mas o Senhor mostrou para minha esposa, e Deus a curou. Quando ela caiu no chão, ela foi se retorcendo, os nervos foram esticando, e ela foi curada imediatamente. Então a mulher que ia morrer, agora não vai mais morrer, mas testemunhou, e muita gente chorou e se alegrou com a presença de Deus. É isso que Deus quer fazer aqui. Então o diabo, ele tem os seus meios, suas maneiras, e nós viemos para desfazer tudo aquilo que o diabo está fazendo, mas não pelo nosso poder, mas pelo poder que é no nome, no sangue de Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus, nós estamos agora despojando Satanás e os seus demônios. Então tem pessoas que estão lutando errado, estão brigando com pessoas, estão chateados com pessoas, estão brigando em casa, chateados com familiares, dizendo que, é tudo o diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não diga que a tua família é o diabo, ou que é o diabo que está nela. Profetiza com coisas contrárias, profetiza que ela é uma bênção, profetiza que Deus vai curar, profetiza que Deus vai libertar. O diabo já está agindo direto ou indiretamente. Existe pelo menos dois tipos de ação do diabo, direta ou indireta. A direta é quando ele vem e possui o corpo de uma pessoa e usa ela literalmente possessa, que é o que você vê aí na rua acontecendo, pessoas matando, roubando, destruindo. Você pega uma prostituta, você vai orar, manifesta demônio. Você pega um drogado, vai orar, manifesta demônio. Você pega um ladrão, vai orar, manifesta demônio. Isso mostra que é umas ações malignas. Isso é uma forma direta do diabo. Agora também tem a forma indireta que ele age. Como que é, pastor? Como que o diabo age para destruir a minha vida de forma indireta? Ele usa pessoas que estão à sua volta para tirar sua comunhão com Deus. Pode perceber que tem mulheres aqui que saem aqui contente, alegre, feliz, mas quando chega em casa, o marido já está atrás da porta esperando. É coisa terrível, e o diabo já vem querer assolar a tua vida. Tem pessoas que saem daqui, já entra no carro, o marido já começa a brigar com a mulher, e a mulher começa a brigar com o marido, e já começa, pensa que eu não vi você olhando aquele irmão, e a mulher já fala, você que estava olhando aquela irmã, e o pau quebra dentro do carro, e o diabo já vem para querer, de forma direta ou indireta, destruir a sua vida. Mas o Senhor Deus vai te revestir esta noite, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida esta noite, e o diabo não vai mais agir, nem direta ou indiretamente. O diabo não terá poder, porque nós vamos sair daqui revestido, porque essa noite eu reservei essa noite só para falar do poder de Deus. Chega o diabo e depois ele vai puxar o meu pé à noite. Ele não vai puxar o seu pé à noite, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra de todo mal. 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. É claro que o inimigo fica rondando a gente mesmo, mas ele não consegue, porque o mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que te protege. Amém? Então hoje eu vou apresentar para todos vocês o poder de Deus. Nós lemos aqui pelo menos 3 versículos foram lidos baseados sobre o poder de Deus. São muitos versículos que falam sobre o poder de Deus. O primeiro versículo que nós lemos está em Mateus capítulo 28 e o versículo 18. Eu procurei esse versículo para dizer para vocês, tenha consciência, você precisa acreditar no que eu vou lhe dizer. Todo o poder, você pensa que o diabo tem poder? Pensou certo, ele tem mesmo. O diabo faz coisas que você fica admirado. Tem regiões da África que os demônios, o corpo de um bruxo macumbeiro atravessa a parede, se transfigura em animal. Teve um bruxo lá que virou um rato enorme. Tem bruxo lá que flutua. Tem bruxo lá que faz milagre aos olhos dos homens. Faz coisas assim, faz coisas flutuar, atravessa a parede, se transladam, tudo o poder do diabo, porque lá é uma liberdade, em algumas religiões, uma liberdade muito grande, um território, uma legalidade muito grande, que o diabo tem em algumas regiões da África. É o poder do diabo. E alguém diz, não, o diabo não tem poder, tem força. O diabo é igual um cavalo, tem força. Negativo, meu irmão. O próprio Jesus disse que nós recebemos poder para vencer o poder do diabo. Jesus disse que o diabo tem poder, e quem somos nós para dizer que não? O diabo, ele tem tanto poder que ele chegou a querer
com o homem, meu filho? Você vai entrar no ringue com o Mike Tyson, sabendo que você não sabe nada? Você sabe por que o diabo entrou no ringue com Jesus? Porque ele viu que ele tinha alguma coisa, ele pensou, eu posso vencer ele. Irmão, o diabo tem alguma coisa, só que Jesus está nos mostrando hoje, se o diabo tem poder, e os seus demônios têm poder, ele deixou bem claro para mim e para você, quando ele ressuscita, e ele chama os seus discípulos para um particular, ele fala assim, olha, foi-me dado todo o poder, foi-me dado todo o poder, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem poder aqui, Jesus tem poder no céu, o diabo não pode comigo, não pode contigo, porque todo o poder o diabo não tem, mas o nosso Jesus tem todo o poder que foi delegado pelo Pai. Agora vamos imaginar, se o Filho tem todo o poder, e o Pai delegou todo o poder, imagine o poder que o Pai não tem. Se delegou todo o poder para o Filho, é porque o Pai tem muito mais, meu filho. Então o Pai está com você, o Filho está com você, e o Espírito Santo que está conosco, nos deu essa autoridade também. Aleluia! Eu não posso terminar um trabalho como esse de 3 dias sem mostrar para você que o diabo é derrotado. Ele diz que é o tal, ele diz que é o poderoso, ele anda derrubando, destruindo. Tem principados, irmão, que está causando guerra, principados de países, de cidades que estão destruindo o país inteiro na guerra, na bomba. Irmão, existe, eu preciso trazer um material desse um dia para vocês, fotos, irmão, que foram tiradas de pessoas que nunca imaginou que havia aquilo. Se você vê fotos, você fica admirado de ver bombardeios, explosões de navio de guerra, e quando a fumaça e o fogo sobe, forma a carranca, a cara de um demônio certinho. O principado que causou a guerra, ele aparece no meio do fogo. Guerras e essas coisas que você vê, explosões em edifícios que pega fogo, quando alguém tira foto, imagina quando vai ver, está lá a cara do demônio e a cara do principado. Ele faz e ele quer mostrar que foi ele que fez. São demônios poderosos, irmão, é uma hierarquia poderosa, e você fica com medo, você fala, meu Deus, o diabo é muito poderoso. O diabo pega um homem, faz flutuar e faz atravessar a parede. Que negócio de louco, o diabo é tremendo, eu tenho medo. Aí Jesus fala para você, não tenha medo, porque todo o poder não está com o diabo, todo o poder está comigo, e eu estou do seu lado, eu estou com a sua família, eu estou com os seus filhos, eu estou com a sua empresa, eu estou com tudo que você tem. Irmão, acredite, o diabo não tem mais poder do que o Senhor teu Deus, ele é muito mais do que você pensa. Tem pessoas que dão ênfase ao poder do diabo e esquece o poder de Deus. Ele tem medo de sair porque está com medo do diabo, ele tem medo de orar por alguém, vai que o demônio manifesta. Ele tem medo mais do diabo porque ainda não conheceu o poder de Deus. Mas a partir de hoje, você vai sair daqui como um general, meu filho, de cabeça erguida, dizendo, maior é o que está comigo do que o que está com o diabo, maior é o que está com a minha família do que o que está com o inferno, maior é Deus na minha vida. Eu preciso falar para vocês não ficarem com medo, porque o Senhor Deus é muito mais, irmão. Todo o poder foi dado a Ele, todo o poder foi dado a Ele. Você tem aquele que é muito mais do que o diabo e os seus demônios. Você precisa crer nisso. Qual é a legalidade que nós damos para o diabo, então, pastor, manifestar o poder dele? Está em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que nós lemos. Quem peca, procede do diabo. E outra tradução, é do diabo, pertence ao diabo. É forte esse versículo, né? Graças a Deus que não fui eu que inventei isso, não, eles tinham me matado. Todo mundo não gosta de ouvir esse versículo. Verdade é procede. Pastor, eu sou pecador, parte B. Para isso se manifestou o Filho de Deus, destruir as obras do diabo. Vamos entender, o pecado traz maldição e legalidade para o diabo agir, não é? Então quem tem Jesus, fecha a porta na cara do diabo, porque o diabo não vai ter mais legalidade contra a sua vida, não vai ter mais legalidade contra o seu ministério, porque Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do pecado, que dá legalidade ao diabo de matar, roubar e destruir. Então, através de Jesus Cristo,
filhinhos, já vencestes o maligno, pela palavra que vos foi ensinada. Acredite, irmão, você conhece e vai conhecer ainda mais hoje o poder de Jesus Cristo, e esse Jesus está com você. Você é muito mais vencedor do que você pensa. A Bíblia não chama você de vencedor, a Bíblia chama você de mais que vencedor. Você é muito mais do que qualquer vencedor dessa terra, porque Jesus Cristo é o poderoso e Ele está com você. Então, se nós estamos levando uma vida de pecado, nós vamos buscar a Jesus Cristo para sermos purificados desse pecado, porque foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo, que é as obras do pecado, e assim fechando as portas, fechando a legalidade que o diabo tem para entrar na nossa vida. Toda vez que você peca consciente e você tem uma vida desregrada diante de Deus, você está dizendo: diabo, tem uma portinha aqui, você não quer entrar? E ele, como não é bobo, está doidinho para pegar para entrar. Mas hoje eu e você vamos aprender uma coisa. Hoje nós vamos fechar a porta na cara do diabo. Vamos sair daqui santificados. Isso mostra que aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador não têm condições de fechar a porta na cara do diabo. Olha só, eu pensava assim: esse negócio de ser crente ainda por fora. Eu dava risada de crente, zombava de crente, e eu não sabia que ser crente era ser vencedor. Ser crente era ser vitorioso. O diabo não ia poder entrar e sair a hora que queria, porque Jesus estaria na minha vida. Talvez tem pessoas aqui, irmão, que veio aqui hoje, se afastou dos caminhos do Senhor, ou até mesmo nunca aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Pelo amor de Deus, não seja nenhum louco, não seja suicida, kamikaze, de sair daqui sem Jesus Cristo na sua vida. Jesus é o único que pode livrar você das obras do diabo. Jesus é o único que pode purificar você dos seus pecados e livrar você das maldições que o diabo tem lançado sobre a vida das pessoas. Jesus é o único que pode resolver o seu problema familiar, problema financeiro, material, espiritual. Jesus é o único. Talvez eu estou falando com pessoas que foram espíritas, pessoas que praticam o espiritismo ou frequentam ambientes assim. Só há um meio de você ser livre desses demônios: aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Então, no final aqui, prepara o teu coração, porque você vai sair daqui revestido, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Se tiver uma pessoa aqui que ainda não aceitou Jesus, ou se tiver uma pessoa aqui que ainda, ou que desviou dos caminhos do Senhor, eu garanto em nome do Senhor, você não vai conseguir sair daqui sem antes se reconciliar com Deus e aceitar esse Jesus na tua vida. Eu declaro, e Deus está colocando 2 anjos aqui na porta. Ninguém sai daqui sem o nome estar escrito no livro da vida hoje. Ninguém! É porque Deus te ama e Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Irmão, deixa eu te explicar a parte B do versículo, porque o pecado você vai fugir dele para não dar legalidade para o diabo. Mas eu quero começar nessa introdução dizendo para você algo interessante. Quando a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer, destruir as obras do diabo, Ele vem dizendo: Ele veio para destruir o pecado que assolava a nossa vida. Nós somos justificados porque Cristo morreu em meu e em teu lugar, e através disso Ele vem curando, salvando e libertando aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, entregam as suas vidas para o Senhor. Isso nós estamos dando legalidade para que o poder de Deus entre em nós e nos cure e nos liberte. Então, se você está possesso por um demônio, tem pessoas que talvez caiu ontem, cai hoje, vai cair amanhã, e você fica: eu não fui liberto. Existe 2 tipos de libertação: a libertação imediata, e também tem um processo de libertação. Mas pastor, por que eu estou caindo alguns dias e ainda não fui liberta? Deixa eu te explicar. A culpa não é sua, a culpa é tudo do diabo. Mentira, a culpa é sua, a culpa é minha. Sabe por quê? Porque se nós formos livres e pararmos de beber, de fumar, de pecar, de se prostituir, se pararmos de mentir, de enganar, de falar mal dos outros, se pararmos de ver o que não presta, de fazer o que não presta, o diabo não vai suportar ficar no teu corpo.
e você vai alcançar a libertação total para a sua vida. Por isso Jesus veio desfazer as obras do diabo. Pode perceber que uma pessoa que está firme com Deus, ela para de beber, para de fumar, para de fazer coisa errada. Tudo que ela fazia, tudo que o diabo fazia com que ela praticasse, agora não pratica mais. Isso mostra que Jesus veio e desfez tudo aquilo que o diabo estava fazendo. Irmão, o diabo que veio destruindo a sua casa, a sua família, a sua vida financeira, a sua vida material, sua vida familiar, sua vida espiritual, Jesus veio para destruir tudo isso. Jesus veio para desfazer tudo isso. Tudo que o diabo vem desarrumando, quebrando, arrebentando, Jesus está vindo atrás, colocando tudo no lugar. Jesus está vindo atrás, restaurando família, restaurando sua vida espiritual, levantando você como homem de Deus, levantando você como uma mulher de Deus. Jesus está vindo para resolver o seu problema. Acredite, e Ele tem condição para fazer isso, porque nós temos aqui que Ele tem todo o poder. Então, se o diabo com poder veio destruindo a tua vida, Jesus com todo o poder veio desfazendo as obras do diabo. Jesus vai consertar a sua casa, vai consertar o seu esposo, vai consertar a sua esposa. Jesus vai consertar tudo na sua vida e vai deixar você limpo, vai deixar você lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e você nunca mais será essa pessoa. Você será transformado em uma nova pessoa. Aprenda uma coisa: quando você crê em Jesus Cristo e o aceita como Senhor Salvador, você nunca mais é a mesma pessoa. O pescador se torna pescador de homem, o cobrador de imposto começa agora a expulsar demônio, aquele que enganava, aquele que mentia, agora se torna uma bênção na mão de Deus. Deixa eu te dizer, irmão, não sei o que você foi até hoje, mas se o Espírito de Deus entrar em você, você nunca mais será o mesmo. Você, mulher, nunca mais será a mesma. Você que não sabia fazer nada para Jesus, com o poder de Deus tu vai adorar a Deus, você vai louvar a Deus, você vai curar em nome de Jesus, você vai expulsar demônio. O Espírito de Deus na vida de um homem muda a vida dele. Se o diabo entra numa pessoa, o espírito maligno entra em um homem e usa suas mãos para matar, roubar e destruir. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele entra na sua vida e usa suas mãos para curar enfermos, usa a sua boca para pregar o Evangelho e usa teus pés para ir levar a palavra do Senhor. Deixa eu te dizer, se o diabo te usou até hoje, agora quem vai te usar é o Espírito de Deus. Ele vai entrar em você e vai usar todas as suas faculdades mentais, ele vai usar todo o seu organismo para a glória do nome do Senhor. É o que ele vai fazer. Aleluia. Se você olhou para o diabo e viu o poder, você está consciente que quem tem todo o poder é o Senhor? Quem tem todo o poder é o Senhor? Jesus. Se o pecado está trazendo males para você, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então ele veio destruindo o pecado para que você fosse livre das garras do diabo. Amém? E outra coisa para você entender, Jesus disse assim, porque estavam chamando ele de demônio, de Beelzebu. Ele falou assim, ó, se eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, certamente é chegado o reino de Deus. Isso é, se eu vim aqui expulsando o demônio, eu estou tirando o demônio da família, eu estou tirando os demônios de um lar, eu